Bom dia, meu nome é Jaqueline e sou terapeuta, trabalho com biomagnetismo, sou taróloga, oraculista, sou mestre reikiana e todas esses aprendizados me levaram a querer participar um pouco mais, né, do cotidiano de outras pessoas, com a minha experiência, com a minha história. Eu acho que cada vez que a gente escuta uma história de alguém, a gente consegue entender realmente muitas coisas. E eu resolvi fazer esse vídeo, uma série de vídeos que eu estou gravando, um pouco do conhecimento que eu venho adquirindo, né? Desde um acontecimento que marcou a minha vida, que tem um pouquinho da história lá nos outros vídeos. Quem estiver interessado vai ter que dar uma olhadinha lá. E isso só reforçou ainda mais, né? Essa vontade. Essa semana eu tive também uns questionamentos. Então tem hora que a gente precisa parar e pensar, né? O que a gente está fazendo? O que a gente está contribuindo, né? Para o universo, para a humanidade. A gente recebe tanto, né? O Criador nos dá tanta coisa o tempo todo. E muitas vezes a gente nem valoriza ou não sabe o que fazer com isso. E eu desde criança, desde a adolescência, sempre tive muito acesso às histórias das pessoas, né? As colegas eram muito mais velhas, traziam as histórias delas, depois eu fiquei uma mulher madura, né? Me casei e continuei nessa trajetória, né? De ouvinte e muitas vezes de poder ajudar com a palavra. Então hoje a gente vai falar um pouquinho do dom e de talentos. Todos nós, quando viemos para a Terra, viemos ser seres humanos, nós recebemos sempre dons e talentos. Dom é algo que vem conosco, né? Nossa essência. São coisas que a gente vai trabalhar, vamos dizer assim, é um presente. E o que a gente faz com esse presente? E os talentos são o que a gente agrega a esse dom. As pessoas sempre falavam que se sentiam bem com a minha conversa, com o meu diálogo. E agora, depois de adulta, né, a gente vive tantas coisas. Houve realmente um despertar. Então eu estou colocando um pouco da minha história, das coisas que aconteceram, que acontecem no dia a dia. É um vídeo, vamos dizer, de alta ajuda, não só para mim, mas para outros que irão ver daqui a algum tempo, né? Porque a mensagem ela é atemporal. Ela vai chegar a quem tem que chegar no momento que tem que chegar. E eu despertei para o meu dom. Depois de muitas pessoas falarem, mas realmente às vezes a gente está numa transição, num fluxo tão constante, né, de trabalho, de estudo, né, de família, de relacionamentos, né, buscando e buscando e buscando, né, o ser humano tem essa coisa de buscar, né, de querer sempre um pouco a mais, seja financeiramente, seja no relacionamento, seja no trabalho. E eu fui solicitada a fazer vídeos, né? E uma coisa que eu acho interessante é a questão do dom, porque a gente não recebe só um dom, né? Mas a gente tem um dom que é ativo. Ele vem para, vamos dizer, maestrar a nossa vida. E o meu dom é a fala, é a conversa, é a tranquilidade de passar para as pessoas, às vezes momentos difíceis, uma palavra, né? Muitas vezes a
hora certa, vamos dizer assim, no momento certo, ela deixa muitas coisas negativas de lado, né? E eu acho importante isso, eu acho que o falar, né, o verbo, né, e aí a Bíblia coloca aí pra gente, né? Era tudo escuridão e após o verbo tudo foi criado. Então a palavra tem força. Então eu resolvi usar esse dom em prol de algo maior do que eu, né? Porque eu sou, eu sempre falo, eu sou um instrumento e me sinto honrada por isso. E resolvi disponibilizar o meu dom. Eu sempre tive isso desde criança. Não tenho a escrita, gosto de escrever, gosto dessa parte mais de comunicação escrita também. Então vamos falar um pouquinho do dom. Vamos ver quantas vezes nós passamos em situações e que a gente nem percebe que a gente está usando o nosso dom. Qual é o seu dom, você que está vendo esse vídeo? Ser um espectador, você vê e observa mais, analisa mais, você tem esse dom de falar com as pessoas, de tranquilizar as pessoas, você tem dom da escrita, onde você passa mensagens, né, pela rede social e que atinge milhões e milhões de pessoas. Na pandemia, eu usei meu dom da escrita, como a gente estava muito isolado, e eu sempre gostei de fazer, né? Na minha época a gente tinha esse acesso dos versos, né? Dos poemas, eu gosto, né? A gente foi Carlos Drummond de Andrade, né? A garotada agora, se tá vendo esse vídeo, eu vou ter que pesquisar quem são, né? E o que é o verso, o que é a crônica. E eu desde adolescente eu gosto. Eu tinha uma professora de português que era maravilhosa, Dona Marilda. E ela incentivava o aluno. Então eu escrevi muitos poemas. E na pandemia eu fiz, sem perceber, né? Fiz aquela vontade, né? E eu escrevia muito no Facebook. O meu Face era público, então eu tentava organizar, né, textos para que as pessoas que fossem ler tivessem mais tranquilidade, né, naquele período que era um período bem difícil, né, muitas pessoas isoladas, muitas pessoas que ficaram sozinhas, muitas pessoas que tiveram percas. Então eu fiz uma manifestação dentro do que eu tenho, né? Que é o dom também da escrita, colocar coisas que incentivasse e que acalmasse as pessoas, já que eu não poderia usar o dom da palavra, né? Porque estava distante e estava acontecendo muitas coisas no mundo inteiro. Então, na realidade, você vem com uma eterna quantidade de dom e depois você vai adquirindo esses talentos de como fazer, né? Como eu faço, esse talento, como esse dom você vai se manifestar através desse talento, né? Da escrita, da fala, do desenho, da pintura, da música e até mesmo você escolher uma profissão, né? Você tem um dom da parte mais de aconselhamento, vai ser um psicólogo, vai ser um analista. E eu acho que isso é importante, é uma coisa que a gente não observa. Então esse vídeo é um pouco para despertar, vamos dizer assim. E qual é o seu dom? Ou quais são eles, né? Porque não é só um, são vários. E o que você faz com o seu dom?
E dentro desse dom, quais são os talentos que você oferece, né? Para você, para outras pessoas, para o grupo que você vive, para a família, para o seu trabalho, o universo, né? Porque tudo é divino. A gente recebe isso dentro da nossa energia e muitas vezes a gente vai fazendo, né, o cotidiano. Eu sempre conversei muito, as minhas amizades sempre foram muito mais velhas do que eu, então o diálogo era bem maduro. Eu sou capricorniana, né? E o Capricórnio, ele nasce maduro, ele nasce como de velho e depois ele vai se tornando mais jovem, mais leve. E isso é uma coisa que realmente está acontecendo comigo. Eu sempre fui muito responsável desde criança, né? E depois da adolescente era eu que tomava conta do grupo quando tinha alguma coisa, né? Na escola, depois, né, quando foi, na minha época, é o segundo grau, dentro dos grupos de segundo grau, e aí no trabalho, e aí a amizade, novas amizades. Então eu sempre tive essa disponibilidade, né, de colocar meus talentos, mas era tão normal, era assim, como beber água todo dia, escovar o dente, se alimentar, e a gente não percebe qual é o nosso dom e o que isso emplaca na nossa dinâmica diária, né, da nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos, de relacionamentos, né. Eu sempre fui aquela dentro do relacionamento, de namoro principalmente, de acolher, né, com a palavra, de, né, conversar e tentar resolver as coisas no diálogo, né, sem gritos, sem confusão. Até hoje eu falo, gente, eu não gosto de grito, eu não gosto de confusão, eu não gosto de, sabe, de briga, de discussão. Eu acho que pelo diálogo a gente consegue resolver, né, as coisas. Quando você começa a se alterar, você perde um pouco o senso da razão. Então eu sempre tive isso. Então esse é um dom, né, de equilibrar. É lógico que eu sou humana e eu me aborreço, fico zangada, né, às vezes falo as coisas pra mim mesma, né. Eu me chamo a atenção várias vezes, né, consciente ou inconscientemente, de às vezes as coisas que acontecem comigo. Mas eu tento sempre ter uma tranquilidade nesse ponto de conversar. Depois eu me casei, né? Eu fui casada durante 15 anos e nesse tempo todo eu sempre tentei dialogar. E esse dom, ele serve também para lhe acalmar, né? Quando você consegue equilibrar esse dom, esses talentos que você começa a observar, você usa ele em prol de você e automaticamente vai atingir as pessoas que estão à volta. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou trazendo o meu dom, meus talentos, um pouco mais da minha essência. E através das redes sociais, né? É o ideal, porque uma hora alguém que precisa de uma palavra, de um direcionamento, ela vai encontrar. Então, qual a pergunta, né? O que a gente faz com o dom? E qual é a hora que ele desperta? Tem uma hora que ele é muito forte, né? Eu tive muitos momentos de percas, e inclusive de relacionamentos, que eu precisei usar o meu dom, né? E aí a gente usa um pouco de discernimento também dentro das relações, porque eu sempre fui muito prática, né? O capricorniano, eu como capricorniana, não sei se todos capricornianos, porque a gente tem 12 energias dentro do nosso contexto, né? A gente não tem só o signo que a gente é regido quando nasce, é uma camada de energias, e planetas e outras coisas que influenciam a gente. Mas eu me sinto uma característica capricorniana, que é focada, pé no chão, sabe o que quer.
E eu usei muitas vezes o meu dom da palavra para decidir coisas. Então o dom também ele serve para isso, né? Ele é a sua base. Os talentos eles vêm reforçar e distribuir em várias camadas do que você é e o que você está executando, qual é o dom que você está executando naquele momento. Porque conforme vai passando o tempo e a gente é mutante, né? O ser humano ele é mutante o tempo todo. E de acordo com cada ciclo de vida, esse seu dom também pode ser modificado ou pode ser agregado mais um dom. E com mais esse dom vem outros talentos junto. E a gente precisa, às vezes, ter essa percepção de entender, né, como gerenciar isso e como fazer que isso funcione para a nossa vida, não só pessoal, mas principalmente o profissional, né? É onde dá um alavanco da nossa existência financeira, onde a gente consegue se organizar, né, na nossa estrutura. E aí a gente vai falar de família, de relações de amigos, de companheiros de profissão e até na própria espiritualidade, né? As pessoas que muitas vezes são palestrantes, né, dentro de instituições espirituais e no caso eu sou espiritualista, então eu gosto de ler, eu gosto, né, de falar dentro do meu grupo sobre a espiritualidade e as coisas que eu aprendo. E tudo que eu aprendo eu gosto de passar adiante. Então esse meu dom agora está muito, muito fluente, porque eu tenho vários grupos, né? Grupo de estudo e grupo dentro da espiritualidade que eu estou seguindo. E sempre que a gente se encontra, a gente conversa e eu sempre tento passar, né, o meu entendimento e as coisas que eu aprendo. Porque eu gosto muito de estudar, sou muito curiosa. Então esse dom agora está bem fluente. E qual é o seu dom que está fluente nesse exato momento? Pare um pouquinho e observe. E o que ele pode agregar de bom na sua vida? E dentro desse dom que você está se descobrindo aí, né? Você vai dar um clique, né? Olha, ser eureka, né? Antigamente se usava muito isso, né? Quando se descobria alguma coisa, eu falei eureka. A garotada não sabe. Essa é do meu tempo de adolescência. Tem coisas que são gostosas de a gente colocar, né? Porque são lembranças boas. Então a gente descobre, né? Acende aquela luzinha dentro do nosso interior e isso é importante. É importante a gente saber qual é o dom que está regendo naquele momento a nossa vida e quais são os outros que já estão se manifestando, já estão sendo agregados, né, dentro do nosso contexto, né, diário, e quais são os talentos que eu estou colocando. Eu vou fazer um vídeo, pode ser. Eu vou fazer grupos de palestras, né, um grupo fechado de conversação sobre um tema. São inúmeras coisas que a gente pode realmente colocar, usar, né? Eu sempre observo que Deus, Jeová, seja o nome que você está dando nesse exato momento, essa fonte de energia que é assim potente e que nos agrega tanta coisa, né? Nos dá assim condição de ter sabedoria, discernimento, né? Tá sempre ali cuidando da gente, né? Ele dá condições para que a gente expanda. Então quando você começa a entender o seu dom, uma coisa que foi muito boa para mim, que eu fiz
2024, se eu não me engano, ou 2023, 2024. Foram 2 anos bem complicados na minha vida. E em um determinado momento surgiu para mim a possibilidade de fazer um mapa numerólogo. Eu fiz. E entender um pouco o que é essa energia do número, ela revela dentro da minha vida. E fiz um mapa astral, tudo com a mesma administração. E saber o conteúdo das casas, né? São 12 casas, né? E dos planetas, né? A influência cósmica dentro da minha vida, isso também influencia o nosso dom, né? E isso é bom, isso é importante. Quem puder fazer uma hora que puder fazer, saber um pouco mais da gente, né? Eu acho que o mapa, tem vários mapas agora, né? Antigamente era o que fala sobre os números dentro da sua vida e a sua relação com eles, desculpa, e eles com a gente. E depois o mapa astral, que vem dizer coisas sobre a sua casa de relacionamento, né? E dentro desse mapa falou sobre esse dom de eu me expressar através da fala. Então, às vezes, o mapa também ele vai ajudar a você entender quais são os seus dons e dentro desses dons quais são os talentos que você vai poder aflorar para ter uma vida mais equilibrada, mais tranquila, né? Até para você descobrir um pouco mais. Eu estou na função certa? Eu estou trabalhando no lugar certo? Porque uma pessoa que é expressiva, que precisa do movimento, muitas vezes está trancada, sentada dentro de um escritório e ela não é feliz, né? Ela não está usando o dom que ela recebeu, né? Ela foi para uma outra direção, vamos dizer assim. E às vezes é imposto também, né? Pela família, pelos relacionamentos, pelos amigos, né? Tem uma hora da vida que a gente está muito, né, envolvido com outras pessoas, e isso às vezes coloca a gente em direções que não são ainda adequadas para o nosso dom, ou para os dons, ou para os talentos que a gente veio exercer, né? Porque é uma coisa assim, que ela te agrega. Quando você exerce seu dom, e nessa colaboração dos talentos que você coloca, né? Da escrita, da fala, do desenho, né? De fazer texto, de fazer poemas, de se expressar, a sua alma fica alegre, o seu espírito fica alegre, você fica alegre. E se você está alegre, está feliz, a tendência é você ter uma vida mais leve, mais tranquila, né? E aí você consegue focar realmente nos objetivos que você vê realizar, porque se fala tanto de propósito, mas o propósito ele não para. O seu propósito primeiro é você estar bem, você estar feliz, você estar sendo regado de possibilidades, de oportunidades para que você coloque esse dom e seus talentos em prática. E isso é importante. Às vezes as pessoas são infelizes nos relacionamentos, não é porque o relacionamento não está adequado, é porque ela está frustrada. Ela não conseguiu colocar o dom e exercer talentos que ela está preso dentro dela, porque muitas vezes a mãe, o pai, a tia, o avô, o responsável, seja quem for, né? Depois que você casa, o marido ou a esposa, né? Tem um pensamento diferente, vamos dizer assim, do seu, e você às vezes, pelo convívio, você acaba sendo conduzido. E aí você começa a se frustrar e ter, né, uma sensação de, poxa, eu não estou feliz. E saber o dom e saber,
direcionar esses talentos que a gente agrega, né, ao tipo de dom que a gente está exercendo naquele exato ciclo, isso nos faz uma pessoa mais leve, mais feliz. E quando você se sente que está contribuindo, né, para uma coisa que eu digo que sempre é maior do que eu sempre penso isso, que eu quero usar meu dom e quantos vierem, e os talentos, né, que eu estou descobrindo ainda, né, eu sou já uma mulher madura, mas dos 40 anos em diante, foi onde eu comecei a despertar realmente essa essência dessa maturidade de saber qual é o meu dom. Até então, nem sabia, nem entendia o que era dom. Eu fazia automaticamente, as coisas vinham para mim, né, as situações, e a coisa que já estava florada em mim, que era a palavra, era, né, o diálogo, ele é normal. Vinha assim as palavras, né, as conversas naturalmente. Então não é uma coisa que a gente realmente determina, ela simplesmente aflora, né? Eu sempre digo que tudo na nossa vida é uma semente, né? A semente, para ela formar uma árvore, uma planta, ela precisa romper a casca, porque o que vai criar a natureza, ela não está ali naquela semente que a gente vê, que a gente diz semente crua, né? Lá dentro ela tem uma castanhazinha, né? E aquela castanha que ela flora, então ela rompe aquele lacre, e aí ela tem que romper a terra, tem que fazer todo aquele esforço para poder encontrar o sol, encontrar a natureza, né, e crescer e dar plantas e flores e árvores, né, e ervas, né, para enfeitar e agregar a nossa vida. Então, o dom é isso, né, ela é aquela sementinha que está lá, fechadinha, né, está lá embaixo da terra, e numa hora aquilo se rompe e você vai vendo que as coisas vão acontecendo. E quando eu olho para o passado, eu vejo que eu já exerço essa atividade. Eu comecei com a escrita, porque no colégio a gente escrevia muito e a gente tinha muita interação com a escrita. E depois, mais com a adolescência, né, e com os grupos, o grupo faz você despertar o seu dom muitas vezes, né? O que você exerce dentro do dom, do grupo, geralmente é um dom que você tem, né? De dar aquele amparo para o grupo, de conversar, de dialogar, né? De ser sempre o mediador, né? De situações, ou é aquele que lidera, vamos fazer o quê? Eu fiz um plano aqui, vamos olhar aqui, ver se vocês gostam, né? Essa é a parte de liderança. Então eu também tenho esse dom de liderança, de organizar grupo. Onde eu chego eu sempre organizo, eu sou uma pessoa que eu gosto das minhas coisas muito arrumadas, organizadas, né? Eu quero ter um espaço para eu deixar minhas coisas e eu sei que aquilo vai estar lá e eu não vou ficar perdida procurando na hora que eu precisar. Então eu me organizo em qualquer lugar que eu for, seja trabalho, seja em qualquer lugar que eu precise do meu espaço com as minhas coisas, ele vai estar organizado. Então esse também é um dos dons que eu tenho, de organizar, né? Quando eu vou fazer minha atividade, as pessoas passam pela minha mesa e falam, nossa, sua mesa ele é tão harmoniosa, tão organizada. É porque eu sou assim, né? Já vem um pouco do meu signo também. O Capricórnio, ele gosta da organização, ele precisa estar com as coisas, vamos dizer, entre aspas, no controle dele. Então, eu controlo esse meu espaço e saber onde as minhas coisas estão. E esse vídeo é para isso, para ajudar as pessoas a entender, as pessoas que ainda não têm esse conhecimento do que é dom, do que é o talento, o que vão fazer com eles. É para
dar um despertar, vamos dizer assim, né? As pessoas que irão ver, talvez nunca tenham pensado e falar assim, nossa, realmente, eu vou começar a observar qual é o meu dom e quais são os talentos que eu posso agregar e ser feliz, ter uma vida mais harmoniosa. Espero ter ajudado. Meu nome é Jaqueline, sou terapeuta, trabalho com psicanálise também e gosto dessa interação. Estou gostando muito de gravar vídeos, né, e contribuir aí para o universo. Você que assistiu, é atemporal, não tem data, não tem hora. A gente está aqui em 2026, comecinho, janeiro, mas não tem tempo, não tem hora. E se você achou interessante, se você gostou, e mesmo se não gostou, contribua com like, né? Porque aí você vai contribuir para o universo com outras pessoas e acho que é uma troca, né? Deus dá tanto pra gente, né? O que a gente dá para Ele? As nossas ações. Então a troca com Deus, com o universo, com seja com que você acredita, é o like, agora o rap, para poder, não só o meu vídeo, né? Mas os colegas também que estão aí colocando o seu tempo em disposição para auxiliar outras pessoas na caminhada. Muito obrigada e até a próxima.